Há mais ou menos 5 anos e meio, nós viemos do Rio de Janeiro para cá, convite da igreja, e tem sido uma experiência muito feliz, abençoada, para mim, para minha família, estar aqui em Curitiba, essa cidade tão agradável, de sol. Sim, tem sol todos os dias em Curitiba, fica assim escondido a maior parte do ano, mas pode ter certeza, por trás daquelas nuvens tem sol. Mas fomos muito bem acolhidos e temos nos sentido muito bem amados por essa igreja. Mas há uma coisa que nós sentimos falta, assim que chegamos, eu de modo mais específico, que era de um grupo de pastores com quem nos reunimos pelo menos uma vez por mês para tomar um café. Às vezes era um café rápido, às vezes era um café que levava a tarde toda, era um almoço e virava almoço e café. E aí a gente veio para cá, sentiu falta dessa turma de caminhada, desses amigos. Mas Deus tem acrescentado aqui em Curitiba, alguns pastores com quem a gente vem estabelecendo uma convivência mais estreita, e dentro da Convenção Pioneira também, e de um modo mais específico, recentemente o Jacques, eu queria convidar ele para vir aqui. Jacques tem sido um amigo, a gente tem toda semana tido um tempinho junto, não é? Conversado, compartilhado pelo Skype, a gente tem orado junto e tem compartilhado, né, do nosso coração. E para mim é uma alegria, uma honra poder recebê-lo aqui. Ele é pastor da Igreja Batista em Blumenau, também da nossa Convenção Pioneira. E é uma igreja que é filha da IBAI, pastor Joaquim Castanheira. Deixa, depois, né, de liderar a IBAI por um período de uns 3 anos aproximadamente, faz uma transição para o pastor Genildo. E aí ele vai para Blumenau, e lá uma igreja plantada com apoio, não é, como mãe espiritual da IBAI, além da convenção. E Deus tem nos dado o privilégio, então, agora de termos não só esse vínculo histórico, né, das 2 igrejas, mas um vínculo também entre nós como amigos. E tem sido uma bênção essa alegria de desfrutar da amizade do Jacques. Deus abençoe, o tempo é seu. Obrigado, Natan, é gostoso ouvir isso. A vida pastoral tende a ser solidária, mas às vezes é solitária, né? A gente acaba se isolando e não tendo oportunidade de compartilhar coisas, né? E realmente tenho experimentado isso com o Natan, um bom amigo. E nosso projeto é incluir a mulherada, né? Então, Renata, Cris, nós temos realidades parecidas, né? E filhos mais ou menos da mesma idade, só que vocês tiveram uns esquemas diferentes e tal. Tem um filho, depois entra em recesso. E, de repente, de uma hora para outra, o gigante adormecido. Aquela noite que no café fez um efeito, né? E aí olharam um para o outro, e aí começou a aparecer Natan, Davi. Davi é mais velho, né? Primeiro veio Davi. Ah, sim, claro, lógico. Sim, não, eu creio plenamente. Eu não posso nem dizer que eu estou no projeto, porque eu não quero ser esse forte, não. Eu estou satisfeito com a minha fraqueza. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, yes.
Depois você vai ter o microfone de volta, tem tréplica, tá tudo bem. O pastor é assim, compete, é quase rapper, né? Joga o microfone na mão, eles ficam... né? Tá. Então vamos lá, meus irmãos, voltando aqui ao texto bíblico. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2. Pela manhã nós conversamos a respeito da importância e o projeto de Deus com relação à sua igreja. Então, Deus está agindo em favor do povo dele, construindo a sua história no Velho Testamento. Nos primeiros 4 livros do Novo Testamento, ele se revela como Deus que está entre o seu povo, né? É aquele que está entre nós, Jesus. Mas no livro de Atos, Deus se revela em nós, na pessoa do seu Espírito, para algo proposital. O Espírito Santo veio àquele povo, naquele momento histórico, único e exclusivo, para capacitar a sua igreja para serem testemunhas. Testemunhas do que viram e ouviram e experimentaram em Cristo Jesus. Antes da gente ler o texto, e na verdade eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, mas eu queria aqui dizer da minha alegria de ver a Ana, o Leandro, casal querido. A Ana era membro lá da nossa igreja em Blumenau, o Leandro foi lá e capturou, né? Trouxe para cá, estão 6 meses casadinhos, tive o privilégio de tomar um café com eles lá, muito bom, obrigado, e bom tê-los aqui com a gente aqui. E Letícia, dizer que Letícia foi da minha primeira geração de adolescentes, né? Está aqui, Letícia. Letícia, graças a Deus. Deus é muito bom. Não preciso nem dizer nada. Graças a Deus. Convertida, salva por Jesus Cristo, né? Fazendo teologia, servindo ao Senhor. E, ó, casou com um alemão, ó. Isso que é pioneirismo mesmo, né? A Letícia, é um prazer ver vocês e poder saber que Deus está agindo e usando a vida de vocês. Muito bem. E outros queridos que a gente acaba vendo, né? E tendo o prazer de ter esse contato. Mas queria nessa noite pensar que Deus estrategicamente, no livro de Atos, nos revela princípios. E quando nós olhamos então para Atos 2, nós vemos o Pentecostes sendo o cumprimento da presença de Deus. Deus conduz a história da humanidade. De repente ele se revela em Cristo Jesus. Jesus entra na história trazendo salvação e revela o seu Espírito, o Espírito Santo, para que nós pudéssemos continuar o projeto de Jesus. Então não existe igreja que não dá continuidade ao projeto de Jesus. Não é igreja aquela que fica em si a mensagem do Evangelho de Cristo para si. Nada na igreja de Cristo fica apenas para ela. Tudo é passado para o mundo. A igreja é a ponte entre Cristo e os homens. Se Cristo é a ponte entre Deus, né, e a igreja entre os homens, Cristo é essa ponte, mas a igreja é a ponte de Cristo para o mundo. Ela é que revela Cristo ao mundo. Nós ouvimos que a Bíblia que as pessoas leem somos nós. Nós ouvimos que as pessoas vão conhecer a Cristo na medida que nos conhecem. Nós vamos ouvir isso tantas vezes. E eu não sei se você sabe daquela história do missionário que passa 20 anos numa tribo e ele não consegue falar especificamente de Jesus. Ele apenas vive o evangelho de Jesus naquela tribo e aí ele morre. E um tempo depois, a sua junta missionária manda outro missionário, e nessa época mudou a história. Então ele vem, traz o evangelho e começa a falar de Jesus. E quando ele começou a falar de Jesus, a tribo se alegrava. E ele estava, bom, agora eu vou detonar, agora é só fazer o apelo e rapa, né? Pegar mais um monte de gente vai se converter. E de repente alguém disse assim, eu conheço então esse Jesus. Ele diz, então já estou pregando, é só fazer o apelo. E nessa hora ele vai dizendo assim, ele esteve aqui com a gente. Aí o missionário falou, não, então tem algum problema aí, porque ele já morreu há mais de 2000 anos atrás. Não, ele esteve aqui entre nós. Como esteve aqui entre nós? A ideia era uma descrição do missionário, física.
Que coisa fantástica quando as pessoas lá fora nos confundirem com Cristo Jesus. Que as pessoas receberem a descrição de você. Eles falam, não, mas esse aí tem outro nome. Ele chama-se Mauro, chama-se Eliane, chama-se Jacques, chama-se Pedro. Então essa dimensão de Atos é para que exista uma igreja que simplesmente, cheia do Espírito Santo que a capacitou, passe uma mensagem. E se você perceber no livro de Atos, existem vários discursos. Aliás, 19 discursos ao total. Pedro faz alguns discursos, Paulo faz muitos deles, Estevão, naquele discurso onde ele fala com aqueles homens e depois no final ele é apedrejado e diz mais ou menos o que Jesus disse. Eu estou aqui, mas não leve em conta o que eles estão fazendo, não. Então esses discursos, eles não são simplesmente uma retórica, um assunto isolado no livro de Atos. Eles vêm exatamente para fortalecer o que veio anteriormente. E quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, a gente vê um grande evento acontecendo. Eles experimentam algo sobrenatural, porque Deus é um Deus de poder. Só que quando Ele se revela, muita gente entende e outros não entendem. Então Deus, de maneira muito inteligente, faz o livro de Atos virar uma mescla entre poder de Deus, pregação, poder de Deus, mensagem. Há uma cura maravilhosa, há uma mensagem. Há um problema, há uma mensagem. Tudo virava mensagem no livro de Atos. Apedrejava alguém, aí falava, por que vocês fizeram isso? Estão perguntando para mim, então agora eu vou responder. E é sobre discurso, sobre sermão, sobre mensagem, sobre pregação, que eu queria dizer para você aqui nessa noite sobre o livro de Atos. A gente tem que entender que o propósito com que Deus te salvou em Cristo Jesus foi para te capacitar com o Espírito Santo para ser testemunha. Vamos lembrar de Atos 1:8? Recebereis... Eu vou dar uma facilitada, só vou pegar as palavras-chave para você responder, tá bom? Dica. E recebereis? Ao descer sobre vós o? E sereis minhas? Tantos em? Gostei desse negócio. Vamos ver de novo. E recebereis? Parece coisa de criança, né? Lembra que a gente, as crianças aprendiam versículo? Naquele tempo que decorava versículo. Saudosa lembrança, né, Samuel? Ô, Samuel, você está com 43, né? Eu estou com 45, então é na mesma idade. Beleza. Aliás, eu estava fazendo a live no meu grupo, aí perguntou, ô pastor, é você? Falei, não, querida, quem dera que eu tivesse essa voz maravilhosa, cantando desse jeito. Então, uma idade parecida. Recebereis? Ao descer sobre vós o? Ser-me-eis? Tanto em? Está resumido o livro de Atos, queridos. Precisa mais. Aliás, precisa muito mais, porque agora é viver esse negócio. E aí vem a crise. O primeiro sentimento seu é: como é que eu vou viver esse negócio sendo quem eu sou? Um reles mortal. Não sei falar. Sou um cara durão. Ou sou um cara, né, muito sensível. Eu não tenho nem... Eu não sou uma pessoa que tem uma boa penetração na sociedade. Eu sou tímido. Aí é que vem a história. O Espírito Santo veio para capacitar. Dá uma olhada para Pedro. Quem que está dando esse discurso? Vai falar isso aqui para esses homens? Era um cara que há um tempo atrás estava negando Jesus e correndo da responsabilidade. Um cidadão que desconhecia a teologia da época, desfavorável.
Alguém que nós não chamaríamos no nosso RH para compor uma equipe. Não era um cara que somava, era um cara impetuoso, que jogava, falava as coisas e depois pensava. E sabe quando aquele cara que fala e depois ele fala desdiz? Não existe desdizer. Quem disse, já disse. É o cara que está lá, Jesus fala para ele assim, pois é, quem vocês acham que eu sou? Daí ele diz assim, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo? Jesus fala, isso aí mesmo, não foi nem carne nem sangue que revelou. Na mesma hora ele chama Jesus do canto, esse negócio de morte, não pega legal, isso no marketing não está muito legal, tem que jogar uma coisa para cima, mais mas vamos detonar, vamos matar todos esses romanos, eu sou o líder de vocês. E aí Jesus vem com esse papo de morrer e tal, e ele fala assim, não faz isso não, aí ele fala para trás de mim, Satanás, esse cara. É este homem que está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a primeira desculpa para não ser mensageiro cai por terra. Não é idade, não é capacitação. Se eu tivesse feito teologia. Às vezes, quem faz teologia até atrapalha o evangelho. Vira um cabeção. Você vai falar com ele, ele fala tanta coisa que você não entende nada. Nem ele entende. Aí você vê um cara que não sabe nada teologicamente, aí ele está só fazendo uma coisa que é um absurdo para o teólogo. O cara está lendo a Bíblia. Só. E lá na madrugada, orando, e Deus fala com ele no versículo, de repente esse cara abre a Bíblia e começa a só dizer o que ele está experimentando de Deus, e o teólogo começa com as lágrimas chorando, porque ele começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Gente, é essa dimensão. Não aceita esse papo que você não pode ser mensageiro dessa mensagem do livro de Atos, porque você está capacitado pelo Espírito Santo. Mas vamos pensar no discurso. O discurso que Pedro diz aqui é um resumo, lógico, mas ele tem algumas linhas simples. Aliás, o discurso de Pedro é repetitivo. Ele falou o mesmo discurso umas 3, 4 vezes, que está narrado aqui. Mas eu queria que você pensasse comigo a partir do versículo 12. Lembra que nós trabalhamos hoje de manhã até o versículo 11? E termina o versículo 11 dizendo que o pessoal estava maravilhado porque eles estavam ouvindo o Evangelho, a maravilha de Deus na sua própria língua. Isso era um milagre. Eles estavam entendendo as maravilhas do Evangelho, porque esse é o propósito com que Deus nos capacita com o seu Espírito para pregar algo que vai chegar no coração das pessoas, decodificado. O Evangelho de Cristo é tão poderoso que o Espírito Santo faz ele chegar a um médico. O Espírito Santo no mesmo lugar está chegando e decodificando na cabeça de um homem extremamente metódico. De repente ele chega no coração de um idólatra. De repente ele chega no coração de um alcoólatra. De repente ele chega no coração de uma dona de casa. Ele chega no coração de uma executiva. Ele chega no coração de uma feminista. Ele chega no coração de um machista. Só Deus pode decodificar através do seu Espírito uma linguagem onde várias pessoas com tendências diferentes encontram na mesma mensagem a resposta de salvação. É o Espírito Santo que faz isso. E aí eles estão atônitos exatamente porque não tem explicação. E no versículo 12, eles fazem uma pergunta interessante que vai ser respondida por Pedro. Versículo 12 diz assim: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns não entenderam o milagre, o sobrenatural de Deus. É por isso que a mensagem precisa ser pregada. Porque o mesmo que vai entender que ali era poder de Deus, outro vai dar crédito a outra coisa. E eles no versículo 13, 14 e 15 vão dizer, alguns diziam, todavia zombavam deles e diziam,
Esses beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pedro começa então dizendo: olha, eu queria dizer para vocês que o que está acontecendo aqui tem algo muito importante por trás dele. Você não entendeu, você viu o milagre e ainda não entendeu. Você está zombando destes homens, descreditando uma mensagem do Evangelho. Mas no livro de Atos os milagres são didáticos, eles não são isolados, eles não acontecem simplesmente para que as pessoas digam: oh, é para exponenciar uma mensagem, para explicitar uma mensagem. As pessoas não vão chegar ao Evangelho simplesmente porque viram milagres. Vou repetir essa frase. As pessoas não vão chegar à verdade do Evangelho simplesmente por causa dos milagres. Os milagres precisam de uma mensagem explicitante, declarante da mensagem que está por trás disso. A prova disso é o seguinte: quem curou uma mulher que foi a uma certa peregrinação? Eu creio que foi Deus. E pelo Evangelho que creio foi Jesus Cristo, no poder do Espírito. Amém? Você imagina a quantas outras pessoas aquela cura vai ser acreditada? Nós vivemos num país sincrético, não é verdade? Então alguém vai acreditar o santo tal, a santa tal, a imagem tal, ou até o espírito tal, e tudo vai ser acreditado a alguma coisa sobrenatural. Por quê? Porque milagres, eles não explicam por si mesmos, eles não revelam Cristo por si mesmos, porque as pessoas vão chegar às suas verdades. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que quando acontece algo sobrenatural, os caras falam assim: há deuses entre nós. E o Paulo está dizendo: não, gente, não tem Deus aqui não, nós somos homens como vocês. A mensagem precisa ser explicitada. E os milagres, então, são didáticos, mas sem explicação, sem a mensagem, eles ficam nulos. Por quê? Porque eles mostram um monte de coisas que as pessoas podem chegar a verdades diferentes. Alguns vão acreditar em coincidências naturais. Outros vão achar um santo, um espírito, alguma coisa. Mas talvez não vão acreditar o nome de Jesus Cristo. E Pedro faz questão então de parar todo aquele movimento e dizer: olha, eu vou responder a pergunta de vocês. Sabe o que significa isso? Significa que Deus quer habitar entre nós. Versículo 16. Pelo contrário, eles não estão bêbados. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. O que está acontecendo aqui é a manifestação de Deus e a resposta da promessa dele, que viria habitar entre nós e que habitaria em nós. Deus agora mudou de endereço, ele habita em você. Segundo, significa que Deus quer manifestar o seu poder através de nós. Ele habita em nós e quer através de nós manifestar o seu poder. Versículos 17 em diante, até o 20. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias eles profetizarão. Manifestarei maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Pedro está olhando para aqueles homens e dizendo: olha, não só quer habitar em nós, mas através de nós manifestar o seu poder. E aqui, quando nós falamos em profecia, nós temos que entender que no Velho Testamento, palavra profética, profetismo, tinha a ver com denúncia de pecado.
O profetismo tinha a ver com consolação do seu povo. O profetismo tinha a ver com pessoas que estavam dizendo, da parte de Deus, algo que precisava mudar na mente do povo. Tanto que o profeta não era uma pessoa bem-vinda nas festas do rei, porque o rei estava em pecado. E quando o profeta vinha, ele vinha com o dedo de Deus, dizendo, assim diz o Senhor. Mas o profetismo também do Velho Testamento era para orientar o seu povo para aquilo que agradava a Deus. Mas há uma coisa interessante que ele vai dizer aqui, que os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. É um despertar e um mover de Deus, para que não existe nada mais parado, nada mais estático, mas que os jovens poderiam olhar para o seu futuro e ver Deus agindo lá no seu futuro. Que os jovens não teriam uma vida estática de viver a vida como deveria ser ou poderia ser, mas que teriam a visão. E toda vez que a palavra visão é dita no Velho Testamento, ele está dizendo o que Deus quer fazer. Mas quando ele fala dos velhos, e nós estamos falando de uma cultura judaica, onde a partir dos 40 anos já era considerado idoso. A média de idade era entre 55 e 55 anos. Morria-se muito jovem. Os que viviam muito eram dados como bênção de Deus. Ele vai dizer, olha, quando o Espírito Santo agir em vocês, o cara que está achando que a vida terminou, ele vai continuar ainda sonhando e recebendo sonhos de Deus, e recebendo palavras de Deus, e ainda vivenciando. A vida vai surgir de vocês. Os jovens estarão agora empreendendo algo para o futuro. E os velhos estarão dizendo, o Senhor ainda fala comigo, porque Ele tem coisa para fazer ainda na minha vida e através de mim. Deus se manifestando e dizendo, do jeito que eu prometi lá em Joel, eu quero fazer agora, e a partir de agora, inundando este mundo. Mas quer dizer que o Espírito Santo, quando veio sobre a igreja naquele dia, constituiu a igreja, aquele povo, significa que Deus quer trazer salvação. Versículo 21, talvez o mais conhecido desse texto. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E esse invocar aqui não tem a ver com o simples fato de dizer, ai meu Deus. Tem a ver com aquele que entendeu que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Salvação. Significa que sem Cristo não haveria Pentecoste. Versículo 22. Israelitas, ouçam esta palavra. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. O que Pedro está fortalecendo aqueles homens é o que a igreja de Cristo precisa fortalecer nessa noite e nesse tempo. É que a mensagem pode ser feita por um mensageiro capacitado pelo Espírito, mas o fundamento da mensagem do Evangelho chama-se Jesus Cristo. E o fundamento da mensagem do Evangelho chama-se Jesus Cristo que salva. E um Jesus Cristo, então, que tem poder para tirar o seu poder do pecado de você e transformar você numa nova criatura. Nós estamos perdendo essa mensagem simples do Evangelho.
Nós estamos chamando de salvação algum tipo de convencimento. Nós estamos chamando de salvação uma levantação de mão. Nós estamos chamando de salvação um cara que simplesmente migrou para o meio evangélico. Nós estamos chamando de salvo alguém que mergulhou nas águas do batismo. Mas salvo é aquele que foi impactado pela mensagem salvadora, confrontadora do Evangelho de Cristo, que morreu por causa do meu pecado. Salvo é aquele que, constrangido, sabe que é pecador. Salvo é aquele que diz: eu sou pecador, mas eu fui perdoado por Cristo. É aquele que olha para si e não vê nada merecedor da salvação. É aquele que olha para si e sabe: eu mereci o inferno. Conscientemente, sem mimimi. Hoje a gente tem que cuidar para falar de inferno. Não, porque senão você pode criar na cabeça, no imaginário do povo, um trauma. A mensagem de Pedro era simples. Como simples é o Evangelho. Não existe salvação em nenhum outro nome. Nenhum outro nome que devamos ser salvos. Ele vai fazer isso em outra pregação. E aí eu me entristeço porque a gente começa a se vender. Pastores começam a se vender. Para dizer uma mensagem mais light. Pastor, você vem na minha igreja, no aniversário da igreja, e fala isso. Não tinha uma mensagem up? Eu tenho uma mensagem up. Jesus Cristo. Que coisa mais up que um cara que morreu por você, para mudar a sua história. E é isso que Pedro começa a dizer. Eu quero dizer para vocês o que aconteceu. Olha, versículo 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram pregado na cruz. O plano de salvação passa pela morte de Jesus Cristo. Não é para ficar com pena de Jesus. Não é para olhar para ele e falar assim: coitadinho. Semana da Páscoa, geralmente, não sei se acontece aqui, mas chega alguém e fala assim: pastor, esse ano não vai ter aquelas encenação de Jesus sendo chicoteado, não, né? Ai, eu fecho até o olho, porque eu não consigo assistir. Coitado de Jesus. Naqueles momentos assim, onde o Espírito Santo dá uma de lado e eu fico só eu e a pessoa. E geralmente acontece isso. Eu disse para essa irmã: querida, eu quero não ter pena de Jesus, porque se não fosse ele, ia ser eu e você. Aí você ia ficar com pena. Você não precisa ter pena de Jesus, minha irmã. Ele fez isso por amor a você, porque era você e eu que tinham que estar lá. Cristo foi morto, pregado na cruz, porque era plano de Deus que ele fosse moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O meu coração não pode ficar alheio à verdade do Evangelho. Não salva ser uma boa pessoa. O céu não tem bonzinhos. O céu está cheio de pecadores, estará cheio de pecadores que foram perdoados. Ser bonzinho só te livra da cadeia, só te livra da multa, só te livra de males da terra. Porque quem acha que é bonzinho não precisa de Jesus. E o céu é só para aqueles que entenderam que são desesperadamente precisando de Jesus Cristo. Eu preciso do Salvador, não de um Salvador. Eu preciso de Jesus Cristo, aquele que foi morto, crucificado. Mas Pedro vai dizer: mas
Deus o ressuscitou, versículo 24, dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Vocês, a respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, versículo 27, porque tu não me abandonarás no sepulcro, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. O seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Ele ressuscitou e exatamente a mensagem do Evangelho passa por uma morte dolorosa. Mas nós não ficamos com Cristo lá. Ele ressuscitou, isso para nós tem toda a diferença, porque nós cremos que Ele tem uma promessa para nos levar para o céu, e só quem pode levar a gente para o céu é quem já venceu o inferno, é só quem venceu a morte, e tem toda a autoridade. O judeu tinha uma mania de sentir-se salvo por coisas. Ele sentia-se salvo pela lei. Cumprindo a lei, estava salvo. O nosso patriarca Abraão, o nosso patriarca Davi. E há uma curiosidade no texto, porque Pentecostes também é uma comemoração da morte de Davi. E Pedro usa esse artifício para dizer assim: vocês acham que Davi foi o rei que Deus mandou, o ungido do Senhor, o top tem, o the best, é ele que vocês veneram? Pois eu quero dizer para vocês que ele morreu, mas não ressuscitou. Mas esse Jesus é o descendente de Davi, que tem todo o poder e ressuscitou, e agora ele está vivo e atuando no mundo. Sabe como a gente pode entender que Jesus está ressurreto no nosso meio? Sabe disso? Essa está a comprovação se você vive o evangelho da cultura ou o evangelho da presença. O evangelho da presença é aquele que Jesus continua vivo. E se ele está vivo, ele está atuante. E se ele é atuante, ele está fazendo as mesmas coisas que fez. Continua fazendo na sua vida, através da sua vida. Quanto tempo faz que você não experimenta a presença do Cristo ressuscitado? Lembra quando ele ressuscitou? Ele vai visitar os discípulos. Todo mundo toma um susto. Um deles olha e fala assim: mas não pode ser Jesus. Deixa eu tocar. Aqueles discípulos que estão andando em Emaús, eles têm essa descoberta. Começam a conversar com o Cristo ressuscitado, falando do Cristo morto para o Cristo ressuscitado. Essa é a maior incoerência que alguém pode ter na vida. É falar de você, com você vivo, como se você tivesse morto. E às vezes a gente tem pessoas dentro da própria vida da igreja falando de Jesus de uma forma tão morta, de um Cristo que já ressuscitou e está operando no mundo, agindo nas pessoas através do seu Espírito, mas tem passado extremamente despercebido, porque os nossos olhos estão cheios deste mundo. Estamos cheios de circunstâncias, Samuel falou aqui. Estamos cheios de contas. Os nossos olhos só veem boletos. Os nossos olhos só veem a nossa dor, mimimi, mimimi, mimimi.
Os nossos olhos só veem o futuro que a gente gostaria de ter, os nossos olhos talvez estão olhando a grama do vizinho, os nossos olhos talvez estão olhando o carro do vizinho, os nossos olhos talvez estão olhando a esposa do vizinho, os nossos olhos estão olhando tantas outras coisas, e por isso que Cristo passa por nós, ressurreto, e ainda nós estamos como se Ele tivesse morto. A mensagem do Evangelho é simples: Cristo está vivo, e hoje eu falei com Ele. Como é que é a sua dinâmica de relacionamento com Jesus ressuscitado? E Pedro vai dizer, mais do que ressuscitado, Ele é glorificado. Versículo 33 até o 36, exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A mensagem do Evangelho, ela precisa do mensageiro cheio do Espírito Santo. Mas a mensagem do Evangelho não é autoajuda. A mensagem do Evangelho não é 12 passos para a felicidade. A mensagem do Evangelho não é 7 dias de um poder que você vai ganhar dinheiro com isso. A mensagem do Evangelho não é mimimi. A mensagem do Evangelho é Cristo morto, ressuscitado e glorificado, porque um dia Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai levar aqueles que humildemente reconheceram que eram pecadores e precisavam de Jesus. Quantas vezes nós ouvimos essa mensagem? Porque o Pentecostes exige de nós arrependimento. Milagre mostra o poder de Deus. A mensagem do Evangelho mostra a salvação de Deus. E o arrependimento mostra a resposta ao Evangelho de Deus. Milagre sem mensagem, muitas vezes, não vai ter arrependimento. Mensagem sem milagre não é autenticado. Não é credenciado. Por isso, milagre, mensagem, poder de Deus leva ao arrependimento. Olha o que diz o versículo 37. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês, israelitas, que estão me ouvindo, que vocês agora estão prontos para receberem o perdão. Vocês viram o poder de Deus, viram o que Ele fez, vocês ouviram nas próprias línguas maternas de vocês a mensagem maravilhosa das maravilhas de Deus. Mas agora eu estou reforçando aqui para vocês que essa mensagem é de um Cristo que morreu por causa do seu pecado, de um Cristo que ressuscitou pelo poder de Deus e do seu Espírito, e que hoje vive e reina para todo sempre, e um dia Ele vai voltar, e eu tenho para dizer para vocês que esta mensagem exige uma resposta. O que é isso que está acontecendo entre nós? Deus está aqui, israelitas, e está na pessoa do seu Filho, naquela cruz, mas está na pessoa do seu Espírito, manifestando o seu poder para dizer: eu estou vivo, não me descredencie da sua vida, não me leve de lado, não diga que eu sou apenas um profeta, não me chame apenas de mestre, eu quero que seja Senhor e Cristo. Israelitas, Deus agora tem nome,
chama-se Jesus Cristo. Se você não aceitar essa mensagem, você vai ser um bom homem indo para o inferno. Sua tradição não vai te salvar. As leis não vão te salvar. Rei Davi não vão te salvar. Os profetas não vão te salvar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, ele descreve 2 presentes que a gente vai receber, aqueles que entenderam e convergiram para Cristo. Arrependimento é essa mudança de mente, onde a gente está camelonicamente andando no deserto da vida. Você sabe que o camelo precisa de água, pouca comida, e ele vai. E aí Deus chama a gente para o arrependimento. Porque Deus não nos criou para viver camelonicamente. Deus nos chamou para ser ovelhas. E ovelhas, elas aspiram os lugares verdes, os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Para que ficar, israelitas, teimosamente, vivendo algo que Deus não planejou? Ele agora está soprando do seu vento impetuoso para te conduzir para uma resposta ao Jesus Cristo, que é Cristo Senhor. Versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A resposta é perdão dos pecados. A resposta é o recebimento do Espírito Santo. Os presentes são esses. Se houver arrependimento, mudança de vida, Deus vai em Cristo perdoar os seus pecados. Gente, nós estamos vivendo no século XXI, onde o conceito de perdão de pecado não existe mais. Porque não existe mais o conceito de pecado. Teve gente que diz que pecado, na verdade, é uma questão da sociedade. Outros dizem que é uma coisa da psique. São traumas, você está se culpando, sentimentos de culpa desnecessários. Se liberte. Isso não é pecado. Isso é uma falta de compreensão do eu interior que está se manifestando. Para que se arrepender de uma coisa que não está errada? E o presente que Jesus quer dar é perdão de pecado. É por isso que tem gente que está com muitas psiques loucas. Tem gente que está louco. Tem gente que endoida, pira o cabeção, vive uma vida louca, tomando um monte de ansiolítico, um monte de coisa, porque não resolver uma questão existencial, que é a seguinte: olhar para si e dizer realmente, eu sou pecador. E o que eu faço é pecado, mas eu conheci a mensagem de Cristo, que morreu por causa do meu pecado e agora eu sou liberto. A mensagem do Evangelho pregada talvez cura a gente de sair e entrar em tratamentos psiquiátricos. A mensagem do Evangelho nos liberta de culpas existenciais que a gente tinha e que agora não tem mais. Pastor, mas você não peca mais? Muito pelo contrário, continuo sendo um pecador. Mas agora, quando eu peco, eu tenho exatamente uma ação do Espírito que diz assim: ei, arrependimento, muda de rota, você não é camelo, você é ovelha, vem para cá. Eu sou teu Deus, estou te chamando, sai daí, é perigoso. A mensagem do Evangelho é gente que muda de rota, é gente que diz assim: eu quero ser perdoado, quem pode perdoar? Jesus Cristo, então é Jesus, me perdoa. Quantas vezes nós oramos por perdão? E o segundo é que naquele momento, aquelas pessoas receberiam o dom do Espírito Santo. Aqui está uma base bíblica, porque cremos que quando você se converte, o Espírito Santo vem habitar em você, você é batizado no Espírito, você é imerso no Espírito. Porque ninguém pode ser imerso num item da Trindade apenas.
Ninguém pode ser imerso em Cristo sem ser imerso no Deus Pai e no Deus Filho. Nós somos imersos no Deus Todo-Poderoso, Trino. E aí o Espírito vem habitar em nós. E quando o Espírito vem habitar em nós, coisas maravilhosas começam a acontecer. E eu queria apenas ler o final desse texto. Não vai dar para falar mais. Preciso parar aqui. Mas o final do texto vai dar os resultados do milagre de Deus, da presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age poderosamente e há uma mensagem do Evangelho, pessoas vão sendo transformadas e há conversão. Olha o que diz o versículo 30. Me ajuda aí, Irmandade. 40. Com muitas outras palavras os advertia, dizendo: salve-se dessa geração corrompida, os que aceitaram a mensagem, versículo 41. É isso mesmo, irmão? É. Versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O milagre de Deus, o poder de Deus agindo através da mensagem sendo pregada por pessoas que se tornaram testemunhas, vai alcançar o mundo. E sabe que isso vai acontecer no meio da comunidade? Versículo 42 em diante. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela evidencia o Evangelho, mas ela se embasa na palavra. E ao partir do pão e a comunhão, e ao partir do pão e as orações, a ideia de que começa a haver um interesse da comunidade em estar juntos e compartilhar as coisas e orarem juntos. Versículo 43, todos estavam cheios do temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Igreja que está cheio do poder de Deus, que prega a palavra, tem temor de Deus, tem santidade. Ninguém fica olhando e falando assim: ah não, eu vou pecar hoje porque daí eu já peço perdão. E aí a gente faz um pacote, um combo. E aí domingo é o dia da penitência. Depois você fala dos nossos queridos católicos, mas a gente age igualzinho. Faça um pacote. Mas aqui está dizendo que quando o Espírito Santo age, a gente tem temor 24 horas. E temor não é medo, temor é reverência, temor é respeito. É amor com respeito. Eu olho para Deus e digo: não, mas espera aí, não é assim, eu não posso fazer isso, porque eu amo. Como posso eu, que amo alguém, feri-lo, magoá-lo, entristecê-lo? Então não é amor, há temor. E quando a gente vai vendo o texto, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Quando nós olhamos para o texto, o Espírito Santo invade aquele povo, enche-os do seu poder, eles pregam o Evangelho, mas eles começam a ser solidários nas necessidades uns dos outros. Não existe no livro de Atos um conceito que vendiam todas as coisas, no sentido que você fazia um comunismo. Alguém centraliza todo o dinheiro de todo mundo e a gente reparte igual. Não, o que existe no livro de Atos é um ato comunitário, onde o Espírito Santo diz para mim: o fulano está só com uma camisa. Você tem quantas? 5. Então, alguma coisa você tem que repartir com ele. Você só tem um corpo, não precisa de tanto.
Eu estou sabendo que o fulano não conseguiu pagar o aluguel, a situação ficou complicada. Graças a Deus a gente pode mobilizar aqui. Isso não é uma junta, um grupo, um GT, não é o grupo de misericórdia da igreja. Não é, era uma ação natural e sobrenatural, porque quando mexe com dinheiro, só o Espírito Santo. Isso acontecia. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Louvando a Deus. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu quero evidenciar aquilo que está dentro de mim. Mas tem uma coisa mais interessante. Caíam na graça do povo. Sabe por que o evangelho hoje está envergonhado? Porque tem muita gente chamando de ação do Espírito, performance maluca, coisa doida, esquisitice, psiquismo, catarses, que as pessoas lá fora falam assim, isso aí é o Espírito, então não quero. Por outro lado, uma crítica, autocrítica nossa. Eles olham para a nossa vida e vê a gente estourado, não manifestando nada da evidência do Espírito Santo. Ele diz, isso é evangelho, também não quero. Então nós estamos numa polarização louca, entre uns esquisitismos e uma frieza tão grande, que Jesus quer participar da igreja, mas não é convidado. Porque aqui nós já temos o estatuto. E no estatuto rege que não tem o seu nome aqui no estatuto. Então você não faz parte, você não é membro dessa igreja. Então nós vemos essa polarização onde nós temos um povo que está dizendo assim, uma frieza e uma esquisitice. Disso eu não quero ser. Quando o Espírito Santo age no meio do seu povo, isso manifesta poder. E não necessariamente que vai viver gente sendo curado toda hora, não é isso. Mas necessariamente é que isso vai atrair o interesse das pessoas. A prova disso é que chegou um tempo, no Atos 17, que os homens disseram, gente, vamos prender esses homens, porque esses homens que transtornaram o mundo chegam atrás de nós. Porque estão incomodando demais, mas estão incomodando com coisas boas que a gente não tem como responder. Quero que você feche os seus olhos e eu quero orar com você nessa noite. Terminando esse tempo e colocando Atos 2 como prática da nossa vida. Primeiro, queria fazer uma pergunta muito sincera para você. Você tem certeza que você é um pecador, uma pecadora? Isso está claro no seu coração? Ou você acha que meritoriamente você vai chegar diante de Deus e dizer assim, eu fui uma boa pessoa? Você acha que o seu dízimo, a sua oferta, não que seja não importante, sim, é a expressão do seu amor a Deus e o amor às pessoas. Mas você acha que alguma coisa pode se salvar além de Jesus Cristo? Segunda pergunta que eu quero fazer a você. Quem é o Espírito Santo para você? Uma força? Como a gente está recebendo aí? O Espírito Santo é o combustível das nossas vidas. Combustível, coisa nenhuma. O Espírito Santo é Deus. É o Deus que ainda fala com a gente, que nos comove, nos locomove em direção a Deus. É aquele que ainda olha para nós e diz assim, está errado.
Vem para perto, você está andando muito longe. É ainda aquele que nos dá a dimensão de que esse mundo tem esperança, porque às vezes a gente está tão solitário, angustiado, e desânimo é a alma morta. E aí, quando a gente chora diante de Deus, é o Deus Espírito Santo que vem e diz: não acabou ainda, levanta daí, eu tenho algo para você. É o Espírito Santo. Então não negligencie, não desrespeite, não apague, não ignore, não desvalorize, não conte piadinhas a respeito dele, não tire sarro dos irmãos que creem nisso. Mas humildemente reconheça: Senhor Deus, eu não lhe conheço, mas nessa noite eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Eu não quero ser insensível à voz do Teu Espírito. E a partir de agora, Senhor, eu quero ser testemunha. A minha perna está tremendo com esse negócio. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor me ama, então o Senhor não vai me meter em rascada. Eu sei que o Senhor me ama, então o Senhor não vai me jogar na fogueira como um pai perverso, sarcástico, só para rir da minha cara. O Senhor não faz bullying com ninguém. O Senhor não nos coloca em situações e diz assim: azar o teu, pediu, levou. O Senhor não tem essas piadinhas, o Senhor não tem essas crises, o Senhor não tem essas atitudes. Se o Senhor me colocar em situações, é porque o Senhor vai me encher de poder e autoridade para ser bênção ali. Agora não vai precisar de palavras às vezes. Deus vai usar a sua profissão. Deus vai usar a sua situação financeira. Deus vai usar seus conselhos. Deus vai usar a sua oração. Deus vai usar a sua experiência. Deus vai usar o fato de você ser o patrão. Deus vai usar o fato de você ser empregado. Deus usou uma menina que não tem nome para dizer para Naamã, cheia do Espírito Santo de Deus, para dizer para ele: vai falar com o profeta, o que custa? Eu conheço um profeta. Deus vai usar a gente para mostrar o caminho da salvação para pessoas e mudar eternamente. Seremos testemunhas. É só dizer o que você está experimentando. É só chegar essa pessoa e dizer assim: hoje eu estava triste, e aí eu orei, e eu senti uma paz. Você quer que eu ore por você? Eu não sei o que você pensa, mas eu quero citar um exemplo que para mim foi muito forte. Enquanto eu vi a entrevista, Deus falava comigo. Eu vi Caio Fábio no Pânico, um programa sarcástico, cruel. E todos sabem a história de Caio Fábio, que sofreu, passou e agora está na vida, tentando, buscando. É um homem de Deus, eu creio nisso, assim como todos nós temos os nossos pecados. Mas sabe o que aconteceu naquela entrevista? Não houve um sequer que usou zombar do nome de Jesus. Começou a aparecer crente que está lá: eu já frequentei a igreja, eu também já fui. Porque diante da autoridade do poder de Deus, os zombadores se calam. E eu creio que não foi o conhecimento teológico de Caio Fábio, foi porque ele foi lá com o coração aberto e diz assim: rapaz, tu sabe a situação da minha vida, você tem tudo que eu fiz, eu caí, eu pequei, está aí. Mas eu quero dizer para você que ainda eu estou aqui, por causa que Jesus Cristo, é Ele quem me segura. O homem que foi quase preso, sofreu tudo que sofreu, perdeu um filho, foi do céu ao inferno, era respeitado, onde ia Caio Fábio todo mundo ia, as barbas eram usadas em torno de Caio Fábio, preletores pregavam sermões de Caio Fábio. E agora, quando ele pecou, a igreja evangélica diz assim: não serve mais para nós. Eu quero dizer para vocês que a mensagem do evangelho é para pecadores, e pecadores que foram perdoados pelo poder de Jesus Cristo. E aí a gente vê a alegria do evangelho.
Um homem que poderia estar perdido, magoado, como Joseph Klimber. Mas não, é Jesus Cristo. Isso é o que Deus quer que a gente faça a partir de agora. Não deixe a sua vida ser uma crise existencial. Pro dia que você chegar lá no final da história, ninguém tem o que dizer de você. Não. Aqueles que transtornaram o mundo passaram aqui por nós. Queria chamar o Samuel para estar adorando conosco. Mas eu queria que você fechasse seus olhos agora. Mais uma vez eu quero orar com você. E a oração é eis-me aqui. Feche seus olhos. E a oração é eis-me aqui. E nessa noite, pastor Natan, me permita, eu quero fazer 2 apelos. O primeiro apelo é um apelo missionário para um campo muito próximo seu, a sua Jerusalém. Sabe onde é a sua Jerusalém? Chama-se Curitiba. Especificamente, sabe onde é a sua Jerusalém? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. É lá. Sabe a crise que eu tenho, Samuel? Pastor Natan, pastor Samuel? É que às vezes a gente tem uma tendência de falar para os nossos jovens que eles têm que ir para a China. Mas esquecemos que a alma de um brasileiro que vai para o inferno é tão doloroso para o coração de Deus quanto um chinês. A questão é geográfica. Onde o Senhor está te enviando? Se você estiver na China, quando Deus te mandou ir para o seu bairro, você está errado. Mas se você estiver no seu bairro, se Deus mandou para a China, você está errado. Você errou a geografia. Por isso, nessa noite, eu quero orar com você, aqueles que entendem que geograficamente o Senhor está te chamando para ser testemunha onde você está. E aí nós vamos começar uma transformação poderosa. Eu queria que você ficasse em pé, porque se você tem esse chamado, está entendendo? Não é para qualquer um ficar em pé, queridos. É só aquele que entendeu assim, o Senhor tem um chamado. O Senhor me colocou naquele trabalho, é porque eu exerço influência lá. O que eu falo, as pessoas ouvem. Então, Senhor, eu sou esse missionário e agora eu quero ser enviado, comissionado. E eu quero orar para que o Senhor o capacite, em nome de Jesus. Quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite, esses que estão em pé estão dizendo: Senhor, eu entendi que o Senhor me colocou de uma maneira estratégica neste local. O que faço, o que desempenho, tem um poder de influência sobre a vida de pessoas. Mas em nome de Jesus, a partir de agora, eu não quero olhar esse trabalho, eu não quero olhar esse emprego, eu não quero olhar essa profissão apenas como uma aquisição de finança e dinheiro para o sustento. Eu estou agora dizendo: Deus Todo-Poderoso, a minha profissão, os meus bens, o que eu sou, é para a glória e honra do Teu nome, para que o Seu nome seja pregado e evidenciado. Mas Deus, eu estou morrendo de medo, porque eu não sou capaz. Por isso nessa hora, ó Deus, eu clamo que o Senhor encha do Teu Espírito Santo esses queridos, e que no poder do Espírito Santo haja sabedoria e ousadia na transmissão da Tua mensagem, do Cristo que morreu, ressuscitou e um dia voltará. E aquele que confessar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, será salvo. Senhor Jesus, é isso que eu oro. Que o Senhor os abençoe e os guarde,
e os use em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, querido. Eu quero mais um apelo. Pode sentar. Eu já fui acusado uma vez de que eu estava atrapalhando missões. Porque, segundo a crítica, acreditavam que eu não acreditava em pessoas que tinham que ter um chamado de tempo integral. E eu respondi para essa pessoa: se eu não acreditasse em chamado de tempo integral, não acreditaria na minha própria chamada. No vestibular eu fiz direito, tentei direito, fonoaudiologia, economia. Veja como eu estava decidido. E de repente, quando eu voltei lá para o interior, arrasado, a bandeira da derrota levantada, voltar da cidade de Curitiba para uma cidade de 2.500 habitantes, e todo mundo sabe da sua vida, pergunta: por que voltou? Não voltei porque não deu certo. E Deus faz o seguinte: não é que você não presta para nada, é porque você não entendeu o seu chamado. E eu me lembro que a minha mãe olhou para mim e falou assim: meu filho, mas você vai ser pastor, você é um palhaço. Bom, ela não conheceu Cláudio Duarte, então. Então, Letícia, quando eu vejo você, quando eu vejo tantos outros, eu falo: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. E nessa noite eu queria te fazer um desafio. Você está entendendo que Deus está dizendo assim: não, estou te separando. Mas separando mesmo. Mas não quer dizer que você é melhor que os outros. Mas faz a obra do ministério que eu tenho para você. Chega. Tem alguém aqui nessa noite que o Senhor está falando isso? Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Eu quero orar com você. Eu não quero falar muito. Só isso. Tem alguém? Exclusivamente para isso. Nós vamos migrar. Eu vou migrar. O Senhor vai me migrar. Eu não sei como é que vai ser, mas eu entendi. O Senhor me chamou para a obra do ministério exclusivamente. Não tem? Então eu quero orar agora, terminando esse tempo. Pai amado, nós te louvamos. Nós te exaltamos. Porque o Senhor é a razão da igreja. O Senhor é a mensagem que a igreja tem que pregar. O Senhor é o fundamento da igreja. O Senhor é a esperança da igreja. O Senhor é o futuro da igreja. O Senhor é Cristo e Senhor. Pai, que em tudo o Senhor seja glorificado. Que seja glorificado na nossa vida. Que seja glorificado nas nossas rodas de conversa e de riso. Que seja glorificado no nosso ambiente de trabalho. Que seja glorificado nas nossas noites, nos nossos dias, na nossa vida e na nossa morte. Amém, Jesus. E nessa hora eu quero agradecer pela vida dessa igreja. Eu quero orar pelo seu pastor, pela esposa, Renata, pelos filhos, pelos líderes. Quero orar pelas pessoas que o Senhor ainda vai salvar através dessa igreja. Que seja uma igreja que expanda o Evangelho de maneira sobrenatural. E que possa ver sendo acrescido no número dos que estariam sendo salvos muita gente. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles e tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o seu rosto e os dê a paz hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos.
Queria convidar a todos para se colocarem de pé. Essa canção ela é bem conhecida. Mas eu não quero que você saia daqui essa noite, depois de tudo que Deus tem falado conosco, através tanto dos louvores quanto da palavra, que talvez o que esteja faltando no meio de nós, na nossa vida, é nós sentirmos a presença e o toque do Senhor. Talvez você não teve, ou não sentiu, não teve coragem de sair do seu lugar e vir à frente. Quero te dizer que Deus vai estar em casa. Você perdeu uma boa oportunidade, mas Deus vai estar em casa te esperando para você orar com Ele também, tá bom? Não está fechadas as oportunidades nem as portas. Às vezes a gente deixa de ir na frente. Eu várias vezes perdi grandes oportunidades de vir à frente, por timidez, por vergonha, o que vão falar, o que vão pensar. Mas feche seus olhos e que essa canção possa ser sua oração agora, em nome de Jesus. Deixa Deus falar contigo. Eu só peço que você estenda os seus braços. Não é que eu estou dando uma direção de louvor para você, não. É porque quando a gente estende os braços, a gente está dizendo: eu estou rendido à tua vontade. Então hoje faça esse gesto de: eu estou rendido, Deus, diante de ti, para que a tua boa vontade, tua perfeita vontade venha sobre mim, e para que teu Espírito Santo repouse sobre mim a partir de agora, a partir de hoje, a partir dessa palavra, a partir do que foi falado, a partir do que foi declarado aqui essa noite. Eu não vou ser mais uma pessoa gelada nem fria. Eu quero ser cheio da tua presença, da tua presença. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você pode cantar, Espírito? Enche o meu ser, diga: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diga: as minhas mãos, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero dessa sua oração, amém? Espírito, diga a Ele. Diga mais uma vez: Espírito, Espírito. Fica forte. Espírito, enche meu ser, as minhas mãos, as
adorar. De meu coração eu quero derramar diante do teu altar minhas mãos, as minhas mãos, eu quero levantar. Diga a ele, eu vou te adorar. Meu coração, eu quero derramar diante do teu altar. Só tua voz declara as minhas mãos. E em louvor, meu coração. Última vez, as minhas mãos, as minhas mãos, as minhas mãos. Em louvor, diante do teu altar. Diga a última vez, as minhas mãos, eu quero levantar. Eu vou te adorar. Meu coração, eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Diante do teu altar. Essa é a nossa oração. Sobre nós, Espírito. Aleluia. Aleluia. Profetizo encontros maravilhosos. Amém. Com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém. Ainda hoje. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se assenta não, nós já estamos terminando, mas eu queria, como fizemos pela manhã e a gente tinha combinado ter uma parte especial agora, nós vamos terminar esse primeiro momento e a gente vai ter um tempo especial de confraternização. Mas nós queremos nesse dia de festa apresentar para a igreja algumas pessoas que estão chegando para a nossa família IBAE. Alguns estiveram aqui no sábado, não é? Naquele encontro, outros não puderam vir, mas tomaram essa decisão. Eu quero convidar a Raquel para vir aqui. Raquel está pedindo o batismo dela, não é? E pode vir, Gabriel, junto. Eu perguntei ao Gabriel, a Raquel está pedindo batismo, e você? Não é? Qual é a tua posição? Você está só acompanhando? Porque ele veio no sábado, está junto e tal. Ele disse uma coisa bacana demais, assim. Já vale por uma jura, né? Por uma promessa de casamento, porque eles estão noivos, né? Gabriel disse, não, pastor, eu tenho aprendido o seguinte, que a gente tem que estar junto. Então, onde a Raquel está, eu tenho que estar. Então, se ela está na IBAE, como membro da IBAE, eu também preciso estar. Amém?
E nós celebramos isso. Quem mais? Nós temos, de novo, Everton. Vem cá de novo, Everton. Você já viu de manhã, mas né? A segunda vez é melhor. Você já viu? A segunda vez sempre é melhor. Pode vir. Você que está decidindo ser membro da IBAI. Vem cá, Henrique, Bárbara. Os que decidiram ser membros da IBAI. Pedir transferência, reconciliação, ingresso. Todo mundo que decidiu ser membro da IBAI. Você que esteve no sábado, não pôde vir no sábado, mas vem estar aqui com a gente. Isso. Ah, Marcos, não tinha visto você, Deca. Aí que legal. Conseguiu chegar. Gente, nem adianta você ter pressa. O posto continua sem combustível. Não, você está pensando, não adianta correr. Está sem combustível ainda. Tá bom? Então nem adianta correr. Mas é bom estar aqui. Pode faltar combustível no posto, mas é bom estar aqui e ter a nossa alma reabastecida com a graça do Senhor. Amém? Com o amor do Senhor. Esses queridos estão decidindo ser membros da IBAI. E nós estamos recebendo alguns para batismo, outros pedindo transferência, reconciliação, enfim. Enfim, né? E a gente está recebendo eles aqui, e a gente não vai estender muito esse assunto, tá certo? Mas eu queria que você olhasse bem para eles, e eu queria pedir que um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, aqui, abraçasse aqui, representando a igreja, em nome da igreja, quero te dar um abraço, seja bem-vindo à família IBAI. Aliás, vamos dizer todos nós juntos, enquanto eles vêm, sejam bem-vindos à família IBAI. Vamos dizer isso junto? Bem-vindos. Isso, pode aplaudir. Venham recebê-los, venham abraçá-los, tá bom? Nós vamos orar por eles. Vou convidar o nosso presidente, vem cá, dá a lição. Pode não parecer, mas é uma assembleia, pastor Samuel Esperandi. Eu sei que a gente fez assim diferente, né? Um pouquinho diferente, né? É uma assembleia diferente, né? Eu faltei a aula de administração eclesiástica nesse dia, né? Mas você quer ver como é que é a Assembleia? Irmão, está proposto, apoiado, favorável, digam sim. Aí, tá vendo? É a Assembleia. O Batista é assim, diz um sim, outro pá, é a Assembleia. Nós vamos orar com eles e vamos cantar uma última canção. Enquanto cantamos a última canção, lá atrás, as 2 ou 3 fileiras de cadeiras lá de trás vão ser liberadas. Vamos colocar ali alguma coisa gostosa que a gente vai desfrutar juntos um tempo de comunhão ainda. Mas temos uma última canção, vamos orar. E Darcy vai representando a nossa igreja, fazer essa oração especial por eles nesse momento. Vamos orar juntos. Irmãos, que a graça e a paz seja sobre cada um. E novamente, sejam bem-vindos. Que a IBAI seja bênção na vida de vocês e que vocês sejam bênção também na vida da IBAI. Vamos orar? Deus, muito obrigado porque o Senhor tem acrescentado novos membros à nossa igreja. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é Deus que tem falado nossos corações e tem nos colocado, Pai, desafios novos. Muito obrigado. Pai, eu peço que a tua mão esteja estendida sobre a igreja, Pai, que o Senhor derrame sua graça, o Senhor desperte os talentos, e que o Senhor nos motive cada vez mais em prol do seu reino, e que cada membro novo também seja abençoado por ti, em nome de Jesus, e que a gente possa sempre estar juntos como família, para a glória de Deus. É o meu pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém.